Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao capítulo 19, ao versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia, veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. O Evangelho de hoje, nosso Senhor está nos convidando a termos compaixão dos nossos irmãos, compaixão daqueles que nos fazem mal e devemos perdoar aqueles também que nos fazem mal. Assim como nós fazemos mal a nosso Senhor constantemente, Deus está sempre nos perdoando. Nosso Senhor dá a resposta a São Pedro, né? Não digo até 7 vezes 7, ou até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, em toda a totalidade. Esse 70 vezes 7 não quer dizer que seja 490 vezes, não. É para a gente estar perdoando sempre, porque Deus perdoa a gente sempre, quando a gente busca pedir o perdão, tá? Então, Deus está ali, com a misericórdia dele está ali o tempo inteiro, ó. Peço-me perdão, que eu vou perdoar vocês sempre, tá? Se você não buscar o perdão de Deus, é óbvio, Deus não vai poder fazer nada. Por isso que existe o sacramento da confissão. Por isso que Deus deixou essa condição da gente ir até o confessionário quando a gente peca mortalmente. O que é pecar mortalmente? Quando a gente fere um dos 10 mandamentos da lei de Deus ali. O norte é os 10 mandamentos. Quando você fere gravemente um daqueles mandamentos ou fere gravemente alguém, né, você precisa ir até o confessionário, pedir perdão diante do sacerdote, para Deus perdoar essa tua dívida. Esse movimento é isso que o empregado fez ao patrão. Cai de joelho ao patrão, implora, pede perdão, ou seja, ao Senhor dele. Nós fazemos isso no confessionário. E Deus vem e perdoa a gente. E aí quando a gente sai do confessionário, muitas vezes a gente age como este empregado aqui. Aí lá fora alguém nos faz um mal, muitas vezes leve. Veja que o evangelho aqui, ele dá até a quantia, apenas, ainda fala assim, ó, que lhe devia apenas 100 moedas. Não se compara a dívida que o empregado tinha com o patrão, que era gravíssima. Era tão grave que o patrão aqui no evangelho narra que mandou vender ele, a mulher e os filhos, né, como escravo para poder pagar a dívida. Então veja
a proporcionalidade que a dívida do empregado era muito grande, ele não tinha condição de pagar. E mesmo assim, ele implora e o patrão vai lá e perdoa a dívida dele. E aí no evangelho vai falando apenas 100 moedas que outro companheiro dele devia a ele. Então a gente, apenas 100 moedas, algumas pessoas fazem mal a gente não tem a mesma misericórdia que a gente buscou de Deus, não é verdade? Em vários momentos, seja lá no confessionário, seja você ali no seu momento de oração, você rezando a Deus, pedindo perdão a Deus pelos pecados leves que você vai cometendo ao longo do dia, que é chamado de pecados veniais. Então devemos ter esse olhar da misericórdia. Esse evangelho está nos ensinando isso, está pedindo isso, Deus está pedindo isso a gente. Sejai misericordioso com o vosso irmão, perdoai aqueles que te perseguem, ele já disse isso. Ele disse claramente, o mundo diz olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos perseguem e rezai por eles. Claro que também isso não quer dizer que é para você ficar sendo ingênuo, fazendo sala com seu inimigo. Não é isso que Deus quer. Ao malvado também ele vai dizer algo que é iníquo, aquele que pratica a maldade, você tem que ficar longe dele. Longe dele. Isso é proteção, é bíblico, está em um dos salmos. Então Deus pede para você não fazer parte com a maldade, com o que é mal. Mas eu preciso ter um coração também de amor para aquele que persegue, porque a justiça Deus fará. Deixai a justiça, outra parte da Sagrada Escritura, não lembro onde é, se é Salmo, ou se é algum livro sapiencial que ele fala, deixai a justiça e a vingança que Deus fará, porque a justiça de Deus é muito mais braba do que a justiça dos homens. Aqueles que fazem o mal, que não querem se converter, narra aqui no Evangelho de hoje que irá ser mandado aos torturadores. Então, todos aqueles que não pediram perdão a Deus, que viveram obstinados no erro, que maltrataram seus irmãos, se autocondenaram. Deus julgou e o julgamento foi a condenação. Estão lá até hoje, na eternidade, com o diabo sendo torturados e nunca vão sair de lá mais. Por isso que Deus pede, tenhais um coração de misericórdia e não seja como esse empregado aí miserável que não perdoou apenas 100 moedas que o irmão lhe devia. Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José intercedam por cada um de nós.